Olá pessoal, hoje nós vamos verificar como que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nessa demonstração será a demonstração do Teorema de Pitágoras, a demonstração de Euclides. Para facilitar o nosso serviço, eu já desenhei todos os quadrados e o triângulo de retângulo no GeoGebra. Assim fica mais fácil a visualização. Então aqui eu posso editar o triângulo, modificar ele, de modo que ele fica maior, menor, então ele está totalmente configurado. Antes de tudo, vamos lembrar que a área do triângulo nada mais é do que base vezes altura dividido por 2, né? Sendo assim, tudo o que nós precisamos é um triângulo retângulo. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Se perceber, o triângulo DCB é o nosso triângulo retângulo. Aí nós temos o quadrado HGCD, CFEB, DBJL, desculpa. Então, partindo desse princípio, verificamos aqui, ó. Aqui, como é um quadrado, então esse aqui, ó, HD e DC tem o mesmo tamanho, correto? Então, se for pensar assim, nesse triângulo eu coloquei por cores, né? Fica para facilitar. O triângulo roxo e o triângulo marrom, olha só, eles têm esse lado e esse lado em comum nos dois triângulos. Também tenho como esse quadrado aqui maior, que é da hipotenusa, tem esse lado e esse lado em comum, do marrom e do roxo. Pensando assim, o ângulo que faz aqui do triângulo roxo é o 90 mais esta parte que é do triângulo retângulo. E o triângulo marrom também é a mesma coisa, o ângulo 90 graus mais a parte do triângulo retângulo. Então, como sabemos, se o meu triângulo for daqui de C, ele vai ter a altura de D até L, correto? Se eu tiver esse triângulo, então, base vezes altura dividido por 2. Logo, temos aqui esse triângulo. Com a congruência de triângulos nós podemos ter também no triângulo marrom e no roxo por lado, que eles têm lado em comum. O ângulo é o mesmo, porque é 90 mais esse ângulo, e o lado em comum dos outros quadrados. Então, nós temos a congruência lado, 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 ângulo, lado. Sendo assim, a área do triângulo roxo é igual à área os dois triângulos são iguais, logo a área dos dois triângulos é igual. Se eu reduzir o triângulo, em vez de C, o triângulo C IDL, ele vai ter a mesma área do triângulo IDC. Sendo que o triângulo IDC é congruente ao triângulo marrom. Pensando assim, o triângulo marrom, se o triângulo marrom for HDC, que ficaria na mesma altura do HDB, temos dois triângulos de mesma área em região diferente. Então, pensando assim, aqui nesse quadrilátero DLKI, temos uma área do triângulo, do metade do triângulo. Então, duas vezes esse triângulo roxo dá esta área, assim como duas vezes o triângulo marrom dá a área do quadrado verde. Olhando para o outro lado, nós temos o seguinte: nós temos o mesmo sistema de congruência. Só que agora, esta é o JB e o B e o BD fazem parte dos lados do quadrado. Sendo assim, do triângulo laranja e do triângulo verde, temos o quê? Lado, lado, o ângulo que é 90 mais o ângulo do próprio triângulo retângulo, 90 mais o ângulo do próprio triângulo retângulo, e o lado do quadrado CBEF. Então temos outros dois triângulos congruentes. Mesmo sistema. Se nós colocarmos a área JBC, é a mesma coisa que JBL, que dá a área igual desse triângulo verde, que podemos fazer ele EBD
podemos ter a mesma área no triângulo EBC. Sendo assim, percebemos que esse quadrado maior nada mais é do que a própria área desse quadrado mais desse quadrado. Sendo assim, aqui é a prova do triângulo retângulo de Pitágoras. É uma das 300 formas que existe, né? Existem mais 300 formas de provar, só que essa é uma forma que eu acho muito bonita, porque é fácil de verificar por triângulos, congruência de triângulos, coisas simples, e podemos ter uma certeza no GeoGebra de que nós podemos estendê-lo, nós podemos mexer de todas as formas, que as áreas sempre vão se preservar. Logo, assim, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Muito obrigado. Tenham todos uma boa aula.